Alô, galera da Central Serrana. Tudo bem com vocês? Você que é de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu. Esse podcast é pra você. Eu sou a Letícia. E eu sou a Samila. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e fomos convidadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Inclusão Escolar e Processos de Ensino-Aprendizagem para apresentar esse podcast. É muito importante dizer que as ações de extensão realizadas na microrregião Central Serrana contam com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, dentro do projeto PROEX CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Sim, juntos aqui no Rotas Inclusivas, nós vamos caminhar pelos municípios da microrregião Central Serrana para pensar a educação especial e inclusiva junto com todos os servidores da educação de forma coletiva. Mas afinal, o que é o Rotas Inclusivas? Explica pra gente, Sami. O podcast Rotas Inclusivas surgiu a partir de um projeto de extensão desenvolvido pelo GPPEA, que tem por objetivo fornecer a formação continuada para servidores que atuam nas escolas dos 5 municípios que compõem essa microrregião, independente em qual função eles ocupam nas escolas. Aqui, nós vamos pensar a inclusão escolar como coparticipativa, por meio de redes coletivas de aprendizagem. Ah, isso aí! Para a inclusão acontecer, ela deve ser entendida como uma responsabilidade a todas as pessoas que pertencem à comunidade escolar. Nós estamos aqui para conversar, trocar ideias, conhecimentos e pensar em ações e práticas inclusivas para os estudantes da educação especial. Nossa, eu já tô muito animada. E vocês? Bora aprender juntos? Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Formação Continuada Coletiva na perspectiva da educação especial e inclusiva, Rotas Inclusivas. Hoje nossa conversa é com os servidores da Rede Municipal de Santa Maria de Jetibá, que aceitaram um convite diferente, estar a inclusão juntos, independentemente da função que exercem na escola. Quando pessoas se escutam, trocam experiências e se apoiam, algo maior começa a se formar, uma rede. Hoje nossa conversa é exatamente sobre isso, a tessitura dessas redes. Eu quero pedir então aos participantes que possam estar se apresentando. Guerlinda? Olá, eu sou Guerlinda. Estou como diretora da MF Recreio aqui de Santa Maria de Jetibá. Olá, eu sou Idália, fui professora de área específica durante alguns anos na rede municipal e agora estou como professora regente na rede privada. Helder? Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Me chamo Helder, sou psicólogo, moro aqui em Santa Maria já tem quase 2 anos e atualmente estou na Secretaria de Educação, atuando como psicólogo, tanto da Secretaria Geral quanto também do CREI. Langelei? Olá, aqui é a Langelei, eu trabalho no CEMEI Comer como auxiliar geral banheirista. Laiane? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laiane, eu sou assistente social da Secretaria de Educação de Santa Maria de Jetibá. Trabalho no CREI, que é o Centro de Referência de Educação Inclusiva, e também trabalho no âmbito geral na Secretaria de Educação, atendendo a todos os casos que vêm aparecendo por lá. Pessoal, eu sou a Luciana, eu sou supervisora escolar aqui no município de Santa Maria de Jetibá há 10 anos e eu atuo como supervisora na creche municipal Ronald Berge e na MPF Fazenda Gustavo Rocha. Olá, eu sou Lucinara. Eu estou como auxiliar de educação especial na Escola EMEF São Sebastião, em Alto São Sebastião. Há 4 anos sou auxiliar. Luziane? Olá, meu nome é Luziane. Eu atuo no município de Santa Maria de Jetibá como professora regente. Dou aula para uma turma de 2º ano do ensino fundamental e outra de educação infantil do pré-2. Patrézio? Ei, gente, meu nome é Patrézio, eu atuo no município de Santa Maria de Jetibá, sou professor atualmente de educação especial. Mais alguém? Boa tarde a todos, eu sou a Valéria Caetano, também
também sou professora e já atuo há mais de 18 anos na rede e tenho turmas de manhã, pré-2, né, que é educação infantil, e também pré-2 à tarde na educação infantil. Agora, depois de todas as apresentações, acho que todo mundo, né, conseguiu se apresentar. Nós vamos dar início, então, ao nosso bloco, falando um pouquinho sobre o tema. A rede começa no encontro. Redes não surgem prontas. Elas vão sendo construídas aos poucos. No encontro, na forma como sou recebido, como sou acolhido. A primeira pergunta vai aí. Em que momentos da formação vocês perceberam que estavam trocando experiências de verdade? E como essas trocas ajudaram no aprendizado de vocês? Quem se sentir à vontade pode dar início à resposta aí. Olha, eu percebi isso nos momentos de encontro presencial, porque é onde a gente não tem tanta distração do celular, apesar da gente ter o celular no bolso, certo? Mas é um momento em que a gente pode escutar com mais atenção, ver o trabalho de cada um. A gente teve um seminário grande ano passado na Escola da Vila, então a gente pôde ver a contribuição e resultado de cada cidade, até o compartilhamento de opiniões, né, de cada um, né? E essa partilha é muito importante, porque soma os aprendizados, faz essa expansão de consciência, e a pessoa percebe que o desafio dela se repete em outros lugares, que ela não está sozinha. Então é um trabalho em conjunto, só que em cidades diferentes. Todo mundo trabalhando junto, em cidades diferentes. Mas eu percebi que aí sim ocorre a união. Muito obrigada pela sua fala aí. Eu gostaria de saber também da Luziane, como regente, como professora, em que momento essas experiências, Luziane, você percebeu? Quando passei a integrar essa formação continuada, eu percebi a necessidade de alinhar o meu trabalho com o trabalho do AEE. E quando busquei participar dos encontros, eu fui vendo que eu podia construir estratégias, entender melhor, né, buscar novos caminhos dentro dessa formação. E diante de tudo isso, encontrei estudos de casos, trocas de experiência com outros colegas, e isso foi cada vez enriquecendo ainda mais o meu trabalho. Quero contribuir também. Pode ficar à vontade, Patrícia. A formação continuada, né, coletiva, ela veio contribuir muito, né, no meu processo formativo, e assim, ela veio, propriamente dito, ressignificar a minha prática, né? Então eu pude perceber que, através da formação, que a inclusão ela não se resume, né, somente através do acesso do estudante na sala de aula, né? Mas sim do acolhimento e pela forma também como a gente se relaciona, né, com os estudantes e com toda a equipe escolar também. Gerlinda, como diretora, como que você vê essas experiências nesse momento das aprendizagens? Fala pra gente. Eu vejo como uma parte fundamental. O que tem que acontecer de fato são essas formações, porque através delas, como já foi dito anteriormente, nós trocamos experiências, nós levamos isso para o nosso ambiente de trabalho, e não só uma, duas pessoas, mas o grupo em si trabalha de uma forma mais unida, mais coletiva, sabe acolher melhor, receber melhor os alunos, tentar, assim, lógico, buscá-los para perto, porque somos todos importantes, somos todos especiais e precisamos dessa atenção. E isso faz toda a diferença. A inclusão em todos os lugares, seja na cozinha, seja na sala de aula, seja dentro do refeitório, aonde quer que esteja. Nós precisamos ter esse olhar de acolhimento. Lucimara, pode ficar à vontade, Lucimara. Eu, como auxiliar de educação especial, né, acompanhando criança, adolescente, essa formação, ela trouxe para a gente, com essa coletividade do trabalho, né, uma força ainda maior, para a gente poder chegar com os nossos alunos. A gente não se sente, assim como disse o Helder, a gente não se sente mais sozinho, né? Quando as nossas crianças, às vezes, entram em crise, às vezes estão, né, com alguma dificuldade, e nós percebemos que a preocupação não é somente do auxiliar que está diretamente do lado da criança, né, ali, mas que é uma preocupação, se tornou uma preocupação de todos.
e a importância dos palestrantes, dos profissionais que estiveram com a gente nessa formação, e os casos que foram relatados deu a gente mais certeza daquilo que a gente quer fazer e a busca por entender como que cada criança age, o que cada criança precisa da nossa parte como auxiliar, né? Então, assim, para a gente veio ajudar e muito no nosso trabalho. Mais alguém gostaria de falar? Langilei, quer falar, Langilei, da sua contribuição aí pra gente? Eu quero falar que, assim, eu tenho, assim, não olho, né, não tenho criança, assim, para mim, não sou auxiliar de criança especial, né, mas, assim, quando eu tenho contato, assim, com eles, né, na escola, é muito assim, eu sempre fico olhando, né, o agir deles, né, igual na escola, eu até comentei outro dia, que tem uma criança, uma menininha, que ela é muito assim, afetuosa, toda vez que eu chego perto assim, ela quer vir, quer me abraçar, quer correr com meus braços assim, e assim, aí eu fico olhando a reação deles, né, como que é, assim, eu tenho aprendido muito, assim, na escola, né, o convívio assim, com eles, eu estou aprendendo muito, né, e com essa formação também que está tendo, eu tenho aprendido muito com isso, né. Isso é muito importante, porque todo coletivo que está na escola também está ali com o aluno, né, interagindo. E isso é importante, porque olha a acolhida que você faz. Isso é muito importante. E isso é importante a gente perceber que na coletividade, são todos os CAPs que estão envolvidos também e são responsáveis por essa criança também, né? E fazem a diferença na vida dessas crianças. Isso é muito interessante. Com essa questão dessa formação, desse momento, desse encontro, dessa troca de experiências, né, onde envolve o grupo escolar, não apenas para as formações individuais, mas que a gente possa estar num grupo e com o mesmo objetivo, que é essa busca, sabe, constante que a gente faz, de acolher, de ter empatia, sabe, isso tudo é muito importante. Então, também nessa questão aí, melhorar com isso a qualidade de ensino-aprendizagem, porque a gente consegue melhorar quando nós nos unimos e trabalhamos coletivamente com o mesmo objetivo. Verdade, pura verdade. Ótima contribuição. Laiene, você queria falar? Fica à vontade. Sim, a Laiene é assistente social, né, Laiene? Eu sou. Sobre essa formação, ao meu ver, foi muito importante para mim por questão de valorizar ainda mais a escuta ativa, todos os profissionais, porque no momento da formação ali que estava acontecendo no presencial, nos momentos que a gente parava para lanchar ou qualquer coisa assim, que a gente dava uma paradinha, eu parava para conversar com alguém no corredor, a gente via que as pessoas estavam empenhadas em aprender, o assunto ali delas era trocando experiência, você via auxiliares de serviços gerais conversando com um psicólogo, conversando com professores, trocando ideia, trocando experiência, a merendeira, o motorista, todo mundo estava ali engajado, trocando assim, experiência mesmo, foi muito legal ver isso, mais do que a pessoa que está ali na frente, o palestrante que ia lá para falar da experiência dele, mas depois daquilo que ele falava, daquilo que era falado lá na frente, a gente viu o engajamento de todas as pessoas ali por trás, as pessoas que estão na ponta. Então, foi muito bom ver isso, foi muito bom ver que realmente tá sendo construído, assim, foi construído uma rede realmente assim, de apoio forte, porque até hoje, quando eu vou fazer visita em algumas escolas, a gente vê que esse trabalho deu frutos, a gente vê pessoas comentando que aprendeu alguma coisa nessa formação, a gente até de profissionais que já não estão mais na rede, mas que já passaram, que a gente topa e a gente comenta, né? Eu aprendi isso aqui na formação, isso aqui não pode ser assim, ou isso aqui, ou sobre determinado caso, o autista é assim, o deficiente sexual é assim. Gente, é muito bom ver isso, é muito bom também ver que a rede se ampliou, que a gente tem o apoio de todos os profissionais que estão ali em contato, e ver essa busca é muito bom. Maravilha. Essa troca de experiência é muito importante, né? Faz a gente buscar mais o conhecimento, e foi isso eu percebi também. Eu já estou no segundo ano, terceiro ano já que eu estou nessas formações, e eu estou apaixonada. Realmente faz muita diferença no cotidiano da gente, no trabalho que a gente vai desenvolver, né? Na escola. Isso é muito importante. Tem mais alguém que gostaria de falar, que ainda não falou? Vou falar agora, Valéria.
Fica à vontade, Dália. Para mim, a formação ela veio num momento muito importante, que foi justamente o ano que eu entrei como professora de AE pela rede municipal. Então, me ajudou muito porque eu tive vivências e experiências com outras pessoas que estavam participando nos encontros presenciais que enriqueceram muito o meu trabalho. Como era um ano novo, cheio de novidades, então, assim, essa formação veio agregar muito no meu conhecimento para poder desenvolver com as crianças. E essa troca de experiência, ela é muito importante, porque muitas vezes algo que a gente deixa passar despercebido, por falta de conhecimento mais a fundo, você vê a vivência e a prática do outro, você acaba agregando a sua prática. E aí você só vai crescendo, vai conhecendo muito mais do trabalho que você tem que desenvolver. Também é muito importante porque, além dessas formações presenciais, nós tivemos as online também, que foram maravilhosas, mas você poder viver ali, por exemplo, com um palestrante falando, e muitas vezes eram famílias que estavam ali relatando a sua vivência com suas crianças. E isso nos fortalece porque traz para nós pontos de vistas diferentes. Nos faz entender que cada criança é única, tem o seu jeito, como que a gente se achega a essa criança, como saber lidar com essa criança. E eu acho que uma das coisas mais importantes dessa formação que ela nos ensinou foi exatamente esse trabalho em conjunto, em união, todos pela mesma causa na escola, porque o aluno especial ele não é só da auxiliar de educação especial, ele não é só da professora regente, né? Ele é de todos. Eu sempre atuei como professora diária na rede municipal, então, assim, cada sala que eu ia, eu tinha uma criança ali para poder participar da minha aula. Então, assim, essas crianças são de todos nós, ela precisa ser acolhida pela escola como um todo. E eu acho que isso é muito importante para nós. Eu gostei muito, foi muito bom participar e vamos seguindo aí para novas aprendizagens. Nós vamos passar, você falou um pouquinho da questão do apoio, da escuta na sua fala aí. Esse segundo momento que a gente vai falar também sobre o apoio e a escuta. Uma rede se fortalece quando existe apoio e escuta. Vocês sentiram o apoio dos colegas durante a formação? Como foi perceber que não estavam sozinhos nas dificuldades do dia a dia? Quem quiser começar falando, fica à vontade. Eu gostaria de começar a falar, né? Quanto supervisor escolar ali acompanhando os professores no planejamento, né? Eu vi de forma mais justa, mais igualitária, né? Com equidade. A gente conseguiu ali, né? Trocar e reconhecer, né? Apoiar aquele professor que tem aquela criança especial e dizer que a criança não é só dela, não é só do auxiliar, não é só daquele professor. Então, que todos estão ali juntos, apoiando uma escola mais acolhedora, né, para essa criança. Fortaleceu mais o nosso trabalho, né, da equipe, fez essa união. Então, isso é muito importante. Pode dar continuidade aí, quem gostaria de estar falando? Laiane, quer falar? Sobre essas redes de apoio, né? Essa experiência minha como assistente social aqui na educação de Santa Maria, ela é muito nova, porque é a minha primeira experiência, né? E assim, eu entrei com muita insegurança no CREI. E aí eu cheguei, não sabia muita coisa. É minha primeira experiência como assistente social também. Lá em 2024 eu entrei e eu dei muita sorte de que logo que eu entrei, essa formação começou. Essa formação, assim, veio me trazendo muita segurança, porque eu vi que eu não estava sozinha. A equipe do CREI ali é realmente muito acolhedora, me acolheu, e a formação também veio para assim, acabar com tudo que eu tinha de insegurança com relação à inclusão. Porque hoje hoje eu consigo trabalhar mais segura, hoje eu consigo passar segurança para as pessoas às quais eu atendo também. Consigo perceber a segurança também nas pessoas que fizeram essa formação, porque elas falam com propriedade. Isso aqui foi falado lá. Isso daqui é assim porque eu vi experiências assim. Nessa formação teve uma parte que eu gostei muito e que me marcou muito, foi quando
eu não lembro o nome da mãe, mas veio uma mãe fazer uma palestra a respeito do filho dela. E, gente, aquilo ali foi uma coisa, assim, que me trouxe tanta esperança, assim, para passar para outras famílias as quais eu atendo, porque a gente também, lá na secretaria, a gente faz grupos com mães, né? E aí, muitas mães chegam lá e falam assim, meu filho é assim, o que eu posso esperar do futuro dele? E aí a gente traz essas experiências que foram trazidas para nós, né? Através da formação. Assim, foi maravilhoso, eu gostei muito e, assim, é mais isso que eu pude perceber e experimentar essa formação foi muito boa para mim, foi uma experiência, assim, que eu agradeço muito por ter conseguido fazer parte, porque outras pessoas que vão chegar agora talvez não consigam participar, né? Quem gostaria da Pode continuidade? Pode, falar? Silmara, fique à vontade. Em continuidade à linha de pensamento da Laiane, essa formação, ela trouxe para a gente essa segurança e também deu a gente, no momento do trabalho ali também, aquele acolhimento também aos pais dessas crianças. Porque muitas vezes a criança ela é acolhida na escola, a gente percebe que a família vem junto, mas a família também não tem segurança, né? A família tem medo, né? A família vem temerosa, traz a criança, mas fica com aquela insegurança. E quando a gente passa a ver algumas situações como ela citou ali, né, que foi a mãe do João, que a gente não esquece o João, e ali a gente também passa a perceber os medos também dos pais e passa também a acolher eles, a também abraçar. Então, assim, a rede se torna muito maior e vai além da sala de aula. Além dela ganhar o pátio da escola, a cozinha, né, tudo, ela se estende e abraça também a família, porque a família também se sente mais segura quando ela percebe que a gente também tem mais a segurança e um pouquinho mais de entendimento naquilo que a gente está fazendo. E também, assim, a gente pode perceber um certo alívio, porque as nossas dificuldades não são necessariamente uma incompetência nossa. Isso vem por conta de uma complexidade que é esse campo, né? Como foi dito já, apesar de ser um campo que vem de alguns anos de tentativas de reconhecimento, ainda é um campo novo, né? E é um campo novo no município. A gente tem o CREI, apesar de ser desde 2008, a gente ainda assim tenta buscar reconhecimento, está atuando, está buscando esse reconhecimento, mas o foco que quando a gente percebe que não está sozinho é esse alívio de que as nossas dificuldades não são reflexos de uma falta de competência, e sim um reflexo da complexidade que é esse campo de atuação, né? Porque ninguém domina todas as estratégias para todos os tipos de deficiência. Só que quando a gente fica junto, a gente vê que a estratégia do nosso colega que deu certo pode ser adaptado para a minha realidade. Então, essa é a importância da união e da troca de experiência que a gente acaba voltando nesse tema. E a gente falando um pouquinho também, eu vou abrir para outras pessoas falarem também, a questão desse apoio, dessa escuta, né? Porque quando a gente percebe que não estamos sozinhos, a gente vê de uma maneira diferente. A gente fala, poxa, não sou só eu que estou aqui, né? Muito interessante. Eu vejo essa importância que tem essa formação em rede. Ela precisa acontecer, porque transforma assim, o nosso processo voltado à coletividade, né? A parte colaborativa, que a gente precisa ter sempre atuante na nossa escola. Por quê? Como o Helder colocou, ninguém aprende sozinho, tá? E todos contribuem, todos. Nessa formação, cada um dá a sua contribuição. Eu vejo assim, no crescimento profissional, na melhora do trabalho, o entusiasmo de receber as nossas crianças, a comunidade escolar passa por uma transformação. Não só a equipe, mas sim a comunidade escolar. Eu, enquanto diretora de escola, eu vejo que a formação ela só tem a contribuir para que se tenha um olhar mais amplo para as coisas que vêm acontecendo ao nosso redor, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde precisamos acolher melhor, receber melhor,
incluir, não excluir. Então, a formação em si, ela nos ajuda muito e está sendo, assim, uma parte muito grandiosa, porque melhora até a melhoria da qualidade de ensino, maior integração da equipe escolar, porque todo mundo se envolve. Quando todo mundo se envolve, só tem o quê? A crescer e a melhorar. E dar um resultado bom. Então, a gente fala sobre segurança, sobre insegurança, né? A gente se depara de ouvir, né, dos outros profissionais que estão inseridos dentro da escola, né, que os desafios, eles são comuns, né? Como a gente pode citar o exemplo, né, de lidar, né, com a rigidez cognitiva dos alunos, né? Há necessidade também de adaptação de práticas, a construção também de estratégias mais flexíveis. E aí a gente volta na questão, né, da troca, da experiência compartilhada, para fortalecer a nossa prática e ampliar também o nosso olhar. Então a inclusão, né, nesse sentido, ela passa a ser uma responsabilidade de todos. Então ela é construída no dia a dia, nas relações e também no trabalho, né, de equipe. Valéria, só complementando aí, então, estou sendo intrusa, né? Só para complementar, eu vejo assim que vem só favorecendo, porque favorece o compartilhamento, né, que nós temos de nossas vivências, nossos desafios e também as estratégias profissionais. Então, quando a gente tem essa formação e a gente tem diferentes grupos participando, a gente aprende na convivência, a gente aprende na troca de experiência, entendeu? E na escuta, porque às vezes isso é tão difícil, porque às vezes a gente se pega achando assim, nossa, só acontece com a gente, só com nossos alunos, só com a nossa escola, mas não é, isso é de uma forma geral. Então, isso fortalece também a nossa caminhada. É verdade, querida. E Dália, quer dar sua contribuição pra gente? Realmente é muito importante, né? Igual eu comentei um pouquinho antes, a troca de experiência, ela nos enriquece muito. E o trabalho em equipe, ele é como se fosse uma correntinha cheia de elos, né? Quanto mais elos estiverem ali segurando, mais força nós vamos ter. Maior essa correntinha vai se formar em torno dessas crianças para poder auxiliá-las nesse processo. Então, eu acredito, assim, que essas formações são de extrema importância para toda a rede e que devem continuar, porque nos enriquece e nós podemos compartilhar ainda mais, conhecer ainda mais pessoas, novas experiências. Com certeza vai ser muito positivo para todos nós e principalmente para as crianças. E aí eu queria comentar que a inclusão, né, ela se fortalece quando a escola deixa de trabalhar sozinha, né? Quando há realmente essa troca, essa união, esse trabalho em equipe, e aí realmente a gente começa a trabalhar em rede, e como a Idália falou, né? Vai uma correntinha, um ajudando o outro, e nós vamos construindo. Sim, Valéria, essa escuta, esse acolhimento aconteceu, né, também comigo, como eu ser professora. Diminuiu aquele sentimento de eu estar me sentindo sozinha nas situações do dia a dia, e os encontros que foram acontecendo me levaram aos saberes e os reconhecimentos deles na prática, na escola, no dia a dia da escola. Esses reconhecimentos aconteciam de maneira simples, né? De maneira bem tranquila, porque eu sabia que tinha uma equipe e essa equipe estava em formação junto comigo. Eu acho assim, igual foi colocado por todos nós aqui, o que acontece? Essa formação continuada, ela precisa continuar, ela deve continuar, porque nos fortalece, entendeu? Nos fortalece muito. E como a Luziane colocou, às vezes a gente pensa assim, acontece comigo. Não, acontece com todos. Então nós temos que nos dar as mãos e continuar firmes juntos, nessa luta de buscar coisas melhores para a nossa educação, né? Porque contribui para a nossa construção, né?
profissional, mas ela também contribui para a construção de um ambiente mais colaborativo, mais acolhedor, mais comprometido com a aprendizagem, não de um ou dois, mas a aprendizagem de todos, sem exclusão, mas sim com amor, com acolhimento e fazendo trabalho coletivo, em uma forma unida, não só a minha escola, mas todas as escolas do nosso uma rede. Eu gostaria só de continuar no pensamento da Guerlinda, olhando a minha visão como auxiliar. Eu fui buscar uma formação para incluir, mas eu me sinto incluída, né, nesse acolhimento, né, eu me sinto incluída e é uma questão assim, de querer ver toda a escola. Então, assim, quando eu iniciei essa formação, eu pensava assim, vou me preparar melhor para meu aluno. Mas hoje a gente entende que não é somente para aquele específico aluno. É para toda a escola e, como a Guerlinda falou, para toda a rede. A gente cresceu e a gente precisa continuar nesse crescimento. Que maravilha. Nossa, fico muito feliz com essas falas, que são realmente práticas do dia a dia. E é o que a gente está sentindo mesmo, né? Porque quando a gente se sente apoiado, quando a gente se sente escutado, a gente sabe que ali a gente não está sozinho. E a gente consegue evoluir, fazer um trabalho mais tranquilo, como a Luciane mesmo colocou. Quando você se sente apoiado e seguro, você trabalha mais tranquilo. Agora, quando você se sente ali sozinho, você fala o que fazer. E quando você tem um apoio, essa troca que a gente tem, a gente sabe que tem mais pessoas passando por isso e a troca de experiência nos ajuda no dia a dia. E isso é muito importante. No próximo bloco, a gente vai falar também saberes que se encontram. O servidor chega com o saber construído na prática. Isso que é importante, que a experiência ali, a troca de experiência é da prática de cada um no seu setor de trabalho. Vocês sentiram que os saberes de vocês foram reconhecidos nesse espaço? O que muda quando o saber de cada um é valorizado? Então, quando a gente sabe que o nosso saber é valorizado, nós sentimos que a nossa experiência também ela é reconhecida, né? Então, isso fortalece a nossa confiança, a nossa colaboração. Isso vai criar, um ambiente mais positivo e vai resultar em soluções também mais eficazes para todo mundo, né? Então, a gente percebe que quando esse saber, dentro da escola, a gente vê, ele acontecendo, de verdade, a gente vai ver uma verdadeira inclusão, E a gente vai ver que esse processo, ele é contínuo, Ele é contínuo, ele exige também uma reflexão, E principalmente, uma mudança, E disposição também para aprender sempre. E também, nessa questão, ela torna a nossa prática dia a dia mais leve, A gente consegue chegar no trabalho, na escola, tudo mais, flui melhor, é mais leve, A gente tem as dificuldades, a gente tem os desafios do dia a dia, mas a gente tem, com tudo isso e com essa certeza de que o nosso trabalho, o nosso saber também está sendo valorizado e foi valorizado, a gente também tem mais força para continuar no nosso dia a dia. E assim, dentro da pergunta, e complementando o que a Lucimara disse, o Patrésio, muda a autoestima, ela aumenta, porque com essas informações da formação, a gente vai se adaptando, vai se formando. Então, o que antes causava medo, que a gente confundia como incompetência, fica mais seguro. A gente consegue traçar um caminho melhor, a gente consegue ter um pouco mais de segurança, confiança, e quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente vai se unindo,
mais essa autoestima vai aumentando e, por fim, a esperança também aumenta, porque a gente vê que tem jeito. É verdade. Luziane, queria falar um pouquinho também com a gente? Eu queria destacar que foi nesse espaço, né, desse encontro entre profissionais, professoras, regentes, professoras de AE, cuidadoras, coordenadoras, técnicas, enfim, todos os profissionais, né, que lidam, né, com a educação especial. Foi nesse espaço que a gente conseguiu fazer essas trocas, tanto ali no curso, tanto entender ali no curso o propósito do curso, como também resolver os problemas do dia a dia pedagógico. Valéria, diga, querida. Os saberes, cada profissional, né, vem construindo ao longo da experiência. Cada profissional, diferentes áreas, né, e junto da formação e da vivência, né, dentro do cotidiano escolar, porque nós estamos falando do cotidiano escolar, certo? E quando compartilhados esses saberes e valorizados, tornam-se para nós todos uma grande força para o nosso trabalho coletivo. Que quando nós sabemos acolher o saber do outro, valorizar o saber do outro e contribuir também com o nosso saber, isso só tende o quê? A fortalecer o trabalho coletivo. Tá? Então, dividir essas práticas, estratégias e vivências, nós fazendo isso, ajudamos os colegas a enfrentar. Eu vejo assim a questão de desafios, certo? Que a gente tem semelhantes, porque o ambiente escolar traz desafios semelhantes um para o outro. Então, isso nos ajuda muito e amplia, né, a nossa forma as possibilidades da gente estar atuando dentro do pedagógico também. Ajuda demais. Então, só tem o quê? Cada profissional, eu vejo, Valéria e todos os colegas que aí estão, cada profissional, ele traz consigo um olhar diferente. Cada um de nós, porque nós somos diferentes. E essa diversidade, ela contribui para construir práticas mais criativas, mais inclusivas e mais eficazes. Então, por isso que nós temos que saber ouvir, deixar o outro também dizer o que sabe, o que tem de experiência, o que tem o seu saber de saber, os seus saberes, e tá colocando isso, socializando isso num grupo, e com certeza a gente vai ter assim um saber individual, um saber coletivo, né, mais fortalecido. Então, faz toda a diferença. Faz a diferença quando cada um é ouvido, quando cada um é valorizado e quando nós trabalhamos num grupo unido com o mesmo objetivo, como eu sempre falo. E Dália, gostaria de contribuir também com a gente? Até complementando um pouco a fala da Guirlinda, quando ela fala de desafios parecidos, e aí a gente muitas vezes se encontra ali naquele determinado grupo e às vezes o outro tem uma dúvida e você tem ali a resposta e o apoio para poder ajudar. Então você consegue auxiliar o outro. Então quando você percebe que a sua prática ela é possível ali de estar ajudando outra pessoa, você percebe que você está no caminho certo e de que você está não só aprendendo, mas como você está compartilhando aprendizagens. Porque eu falo assim que o aprender, ele é fantástico, mas ele não é feito para ficar guardado para a gente, eu sei, só eu vou fazer. Não, é você aprender e você compartilhar com o outro. Então, muitas vezes o outro, ele pode estar ali num dia que ele está passando por uma situação difícil e nós sabemos que em alguns dias a nossa mente parece que não funciona como deveria, até porque já está sobrecarregada, e o olhar do outro, ele vem ali e auxilia naquele processo. Então, esse trabalho em conjunto, ele é fundamental. Você compartilhar o que você sabe com o outro é muito bom e muito produtivo, tanto para nós como profissionais, como para as crianças que são atendidas e para as famílias que se sentem ali acolhidas junto com seus filhos. Eu vejo, né, que quando... A Luciana? E eu vejo que quando esses saberes, né, eles se encontram, aí que realmente acontece, né, aquela troca riquíssima,
Porque, como todo mundo já falou, né, cada um tem um saber, cada um tem um pensamento, cada um vai trazer consigo alguma coisa. E aí, quando a gente consegue trocar, né, esses saberes, eles estão ali se encontrando, aí sim a gente consegue, né, um aprendendo com o outro, né, todos juntos aprendendo, aí nós vamos aprendendo com as crianças, nós vamos aprendendo com as famílias, nós vamos aprendendo com os nossos colegas de trabalho, e aí essa troca, esses saberes, né, são muito importantes para a gente poder se sentir realmente juntos, né, em rede. Valéria, eu vejo também assim que a gente precisa aprender a reconhecer que não existe um único jeito só de fazer. Não existe. Existem diferentes formas e que diferentes práticas de cada um podem ser o quê? Muito válidas, muito, como já colocaram, ricas para o nosso trabalho, né? Então a gente tem que criar esses espaços seguros, mas com o apoio de todos, que a gente precisa disso, ouvir o outro com atenção, sem julgamentos, que a gente tem muito costume de julgar. Não, sem julgamentos. O que a gente precisa é valorizar as experiências de cada um e respeitar o ponto de vista de cada um. Entrar num consenso, o que é melhor para o meu ambiente de trabalho, para a minha vida e da minha comunidade. Verdade. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente ir finalizando? Eu tenho uma observação ainda, que eu percebo, isso fortalece muito o trabalho coletivo, porque as pessoas, né, elas passam a se sentir mais à vontade para participar, para opinar e para contribuir também. E no contexto da inclusão, isso é fundamental, porque a inclusão, ela não acontece só dentro da sala de aula, ela acontece em todos os espaços da escola. E aí, quando o saber de cada profissional é valorizado, a escola se torna um ambiente mais colaborativo e mais preparado para acolher as diferenças. Por exemplo, um motorista, ele pode trazer uma observação importante, né, durante o trajeto do aluno para a escola. A merendeira, ela percebe situações ali no momento da alimentação, né? E nos momentos externos também, quando a serviços gerais, ela percebe as interações externas também, que às vezes não aparecem dentro da sala de aula. Então, quando esses olhares eles se encontram e eles são compartilhados, a gente constrói uma compreensão muito mais completa das situações. Gente, maravilhoso. E eu acredito que cada profissional da escola e essa formação abriu esse leque para que todos possam ter esse contato com a formação, de estar ali junto com a gente, está todo mundo unido, todos os profissionais que estão inseridos no contexto escolar. Isso é fundamental, isso é muito importante. Para todas essas falas de vocês, é muito importante, porque eu acho que a união e a escola, ela é um todo. Ela não pode ser em gavetinhas separadas, ela é um contexto geral. E cada um contribui com o seu trabalho, seja em qual cargo for. Independente se é só o professor que está lá na sala de aula, mas é o administrativo, é aquele que está limpando, é aquele que está no chão ali da escola, é aquele que está fazendo a merenda. Eu acho que todos os profissionais são importantes no contexto escolar e contribuem sim para a inclusão dos nossos alunos. Isso é fundamental. Eu quero agradecer o privilégio, tá, gente, de estar nesse momento com vocês, ouvir essa fala, me enriqueceu grandiosamente, e eu acho que essa troca da gente foi muito importante, até para a gente sair daqui com maior visão ainda, ampliada, de tudo que está acontecendo também nas outras escolas, e a gente se acha, é muito importante para a gente, porque às vezes a gente está ali na nossa escola, a gente acha que é só ali que está acontecendo as coisas, e essa formação, ela está trazendo isso de um modo geral para todas as escolas e para a nossa rede municipal. Então eu quero agradecer esse momento, quero agradecer, né, a Josi, que sempre está com a gente aí, que tem um papel fundamental para que essa formação tenha acontecido há mais tempo. Mais tempo que eu faço, acho que já fiz
cursos, 3 formação, e quero continuar, porque eu acho que essa aprendizagem não é única, ela é constante, sempre que tem coisa nova para a gente aprender, apesar de termos aqui em Santa Maria mais tempos, como o Helder comentou aí, desde 2008 a gente tem esse trabalho sendo desenvolvido, mas é algo tudo muito novo para a gente, porque a cada dia aparece algo diferente para a gente trabalhar, para a gente lidar, situações variadas do dia a dia, né? Então eu acho que essa formação tem que continuar mesmo, porque é um privilégio para a gente estar trocando essa ideia aqui junto com vocês. Encerrando, agradecendo a todos, uma boa noite a todos, um bom descanso, né? Agradeço a presença de todos vocês e também dizer que no próximo episódio vamos falar sobre o que acontece quando essas redes chegam ao cotidiano da escola e o trabalho deixa de ser solitário. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E aí, gostaram? Fiquem ligados porque ainda tem mais rotas inclusivas. Pé na estrada!